Hoje, retornando para casa, eu estava no ônibus e acabei ouvindo a conversa de 2 senhores. E um deles estava falando sobre como a vida dele melhorou depois que ele conseguiu trabalhar por conta própria, quando ele, após 14 anos, conseguiu sair ali da empreiteira. Ele tem como profissão pedreiro, né, segundo ele mesmo. E aí ele estava falando, né, sobre que ele está há 5 anos trabalhando por conta própria, que ele tem uma boa clientela, que ele consegue receber por mês 5 a 6 mil reais, mas que ele sempre tem uma reserva, porque tem meses que ele só recebe 2, só recebe 3, e como agora ele tem uma certa flexibilidade de tempo, como ele pode cuidar dele, da família dele, e que ele não tem mais que aturar patrão, não tem mais que aturar supervisor e gerente, que nunca entende o lado do trabalhador, e que como as empresas são injustas, porque eles se matam trabalhando para ganhar uma mixaria, e quando precisam cuidar da esposa, dos filhos, precisam sair mais cedo para resolver essas questões, eles não são liberados, enfim. E aí ele seguiu dizendo que, bom, se você não tem o ofício, se você não tem uma profissão, é importante que você não arrisque trabalhar por conta própria, porque aí você vai sofrer muito. Palavras dele. Mas se você trabalha direitinho, e principalmente se você é honesto e não faz hora com a cara das pessoas, palavra dele, você vai conseguir seguir muito bem. Mas lembre de ter sempre aquela reserva, guardar aquele dinheirinho ali, porque você não sabe do dia de amanhã. Eu achei de uma sabedoria muito rica, e aí ele seguiu falando que paga sempre o INSS, porque ele pretende aposentar, e lá, e toda aquela questão. Me fez lembrar das reflexões que eu trouxe no vídeo passado, e ao mesmo tempo me fez pensar em que momento este senhor adquiriu esta sabedoria e este desejo de dar aí o que a gente chama de pulo do gato. E, ao mesmo tempo, me fez pensar como a gente está cansado desse sistema que insiste em nos desumanizar. A gente escuta muito aí, né, e até um termo muito pejorativo, muito preconceituoso, que peão não pensa, peão só trabalha e gosta de ser braçal, e aos finais de semana ele se diverte, tá tudo bem, porque não cansa a mente, eles não pensam, eles... E ali, aquela pessoa, ela me mostrou que ela pensa, ela me mostrou que ela sente, que ela se organiza, que ela também quer uma vida melhor. Ele é um trabalhador braçal, entretanto, ele tem afeto, ele tem planejamento, ele tem desejos, ele não quer apenas ser explorado. Talvez ele só não tenha usado essa palavra, mas tudo que ele trouxe ali falava do quanto ele não queria mais ser explorado. E aí me fez pensar, se na escola a gente está conseguindo trazer essas reflexões, se a gente pode trazer essas reflexões. Por quê? Porque de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, nós, na escola, na educação, também preparamos as pessoas para o mercado de trabalho. Eu estava assistindo um podcast de uma economista em que ela trazia ali uma pesquisa que mostrava para gente por que os mais pobres eles não optam pela educação, né? Quando se trata entre transferência de renda, né? Entre dinheiro, entre programas de assistência que vão trazer algum dinheiro e educação, essas pessoas elas preferem o dinheiro. É, Claro, precisou-se de uma pesquisa para a gente sair do senso comum, mas a gente sabe que é pelo óbvio, né? Se você tiver que escolher entre educação e dinheiro para você se manter, para você se alimentar, para você não morrer de fome, para você não passar frio, para você não passar sede, ora bolas. O que é que você vai escolher? Minha gente, é claro que você vai escolher ali uma renda, é claro que você vai escolher um dinheiro. E não é porque as pessoas são preguiçosas, não. É porque realmente as condições para a empregabilidade estão muito difíceis. Empreender não é uma coisa tão simples como as pessoas ficam desenhando aí, não sei o que, pega a sua bicicletinha, coloca uma mochila nas costas e vai trabalhar aí como, enfim, como com Uber Eats, com iFood e essa coisa. Gente, isso não é empreender, isso é subemprego. A gente precisa dar nome para as coisas. E aí a escola está conseguindo fazer este papel? A gente está conseguindo trazer essa reflexão para as pessoas? A gente está conseguindo, enquanto servidores públicos, professores, enquanto escola, estar ali atuando na comunidade, como é o que diz também a LDB? A gente não consegue. E não é porque a gente não quer, é porque a gente é impedido por políticas, muitas das vezes políticas partidárias. E aí a escola vai sendo só sucateada. Aí quando eu falo escola, eu falo da escola pública, da escola para quem realmente precisa, para quem realmente necessita de ter esse direito. E aí os outros programas assistenciais também acabam não funcionando. Gente, existe todo um sistema, um aparato que faz a coisa não acontecer, porque aí é o CRAS que não consegue realizar um trabalho efetivo, é o CREAS e vários outros órgãos públicos e braços do Estado de políticas assistenciais que também não funcionam. E se essas outras políticas elas não se efetivam, a escola, a educação, ela também não vai conseguir se efetivar, porque a gente precisa garantir que essas crianças e que essas pessoas estejam na escola, que essas pessoas compreendam que vale a pena ainda estudar, que a gente pode sim ajudá-las e prepará-las para o mercado de trabalho. Mas aí existe também uma outra questão, a gente tem criança e adolescente precisando trabalhar, e aí vem um outro problema, querendo colocar a goela abaixo da sociedade, das comunidades, por exemplo, o ensino integral, o ensino médio integral, sem pensar políticas públicas assistenciais que vai garantir a permanência desse adolescente lá. Por quê? Porque, gente, o menino quando faz 14 anos e pode pegar um estágio, ele vai pegar um estágio para poder ajudar a sua família. E aí, se ele
passa o dia inteiro na escola, minha gente, como é que vai ficar a situação dessa família? Como é que vai ficar a situação desse adolescente? Ele vai ter que fazer o quê? Abandonar os estudos. Aí ele tenta ir para o EJA. Aí o EJA é sempre uma modalidade que é relegada. O EJA funciona, eu acredito no EJA, mas infelizmente, quando eles precisam fazer qualquer corte na educação, tá, vamos pro EJA. E aí, esse adolescente vai fazer o que da vida dele? Vai continuar trabalhando. E aí não conclui o ensino médio. E aí aumenta-se o número dos analfabetos funcionais, que são aqueles jovens e adultos que não conseguiram concluir a educação, o ensino básico. Por quê? Porque tinha que trabalhar. E aí pode ser que essa pessoa lá no futuro seja como esse senhor e compreenda, olha, você precisa ter uma profissão. Você precisa entender que você tem que trabalhar para si mesmo, porque não vale a pena ser humilhado pelas pessoas. Não vale a pena você estar em qualquer empregozinho sem dignidade alguma. A gente precisa se alimentar, a gente precisa morar, a gente precisa dormir com certa qualidade, mas a gente também precisa de dignidade humana, porque isso também nos alimenta. E aí, minha gente, faz como? Como é que essa pessoa pode chegar lá na frente e dizer isso? Olha só, assim você não me trata. Vamos humanizar mais isso daqui? As pessoas estão querendo cada vez mais relações humanas, desde o trabalhador braçal até o trabalhador que utiliza mais o seu intelecto e outras funções cognitivas. As pessoas, elas têm sede, as pessoas têm necessidade de humanização. E veja qual é o ponto irônico nisso, no momento em que nós estamos mais avançando, tecnologicamente falando. Vocês estão entendendo o tamanho do problema e a problemática? E aqui eu quero encerrar esse desabafo com uma fala de Viviane Mosé, que diz o seguinte: uma escola que queira se constituir como um corpo autônomo e sustentável deve considerar as necessidades vitais da cidade, ou seja, deve fazer parte do corpo em que está inserida bairro, cidade, país, mundo. E essa mesma organicidade deve estar presente com muita precisão e clareza nas relações que estabelece consigo mesma e com a comunidade que a constitui. Infelizmente, a escola ela é impedida, muitas das vezes, por sua Secretaria de Educação, por seus políticos, prefeitos e governadores e vereadores, de estar ali atuante nas comunidades, cumprindo com o seu papel existencial e político, digamos assim. Infelizmente, as escolas que estão aliadas à comunidade, buscando por melhorias para a comunidade, porque essa também é a função social e política da escola, elas são tolhidas, os seus servidores são perseguidos. Então, veja bem, minha gente, como é uma escala, como é um efeito cascata que vai tornando as nossas vidas, as vidas dos trabalhadores, cada vez mais difíceis. E tudo que nós queremos são possibilidades e relações cada vez mais humanizadas, humanizadoras. O que a gente precisa é de dignidade, é de comida, é de segurança, é de lazer e é de educação. Eu desejo a nós muita boa sorte e espero de verdade que a gente possa vencer.